E, assim, tivemos vários arranca-rabos, assim. Tivemos brigas Sério, feias, Fabiola? sim. Tivemos umas 3. Mas teve uma, assim, que foi bem feia mesmo. Onde eu disse que eu não ia mais trabalhar com ele. Sério? Falei pra Record que eu não queria mais trabalhar com ele. Porque o Marcelo, ele era uma pessoa difícil de trabalhar mesmo, assim, sabe? Quem trabalha com o Marcelo trabalha com qualquer pessoa, qualquer lugar. Mas ele também, ele só brincava e ele só fazia essas coisas com quem ele gostava, entendeu? Eu sabia disso, só que eu sempre fui muito autêntica também. Então, autêntico com autêntico tem uma hora que pega, meu filho, entendeu? E pegou, né? E pegou, porque eu não levo desaforo para casa. E eu trabalho, eu faço, mas nada pode atrapalhar a minha felicidade e a da minha família, entendeu? Porque eu faço tudo pelo próximo, né? Mas eu preciso também pensar nos meus. Então, quando aconteceu uma situação onde atrapalhou o aniversário do Adriel, do meu segundo filho, naquele dia eu não perdoei. E aí foi por uma falta de comunicação deles lá, ele queria uma matéria minha no dia e não tinha matéria minha completa, porque não podia mais ficar. Deu o horário da equipe, tinha que voltar, não tinha como, tinha que concluir no dia seguinte, conta de hora extra, aquela coisa toda. Sim. E aí ele falou, eu quero uma matéria da Rabo de Arraia. Isso eu fiquei sabendo depois, porque nesse dia era aniversário do meu filho, então eu não fiz link. Só gravei a matéria e fui embora para casa pro aniversário do meu filho. Aí ela não tá ao vivo, então eu quero pelo menos uma matéria dela. Ele queria matéria minha para botar no ar. Isso também eu nunca achei ruim. Ele queria todo dia porque dava audiência. Né? Ele, como apresentador, ele quer as matérias que dão audiência. Então, graças a Deus, dava audiência, ele queria matéria minha. E aí não tiveram coragem de falar para ele que a matéria não estava concluída. Certo? Tá bom, a gente tem uma aqui, vamos colocar. E achava que ele não ia prestar atenção. Colocaram a matéria incompleta no ar e ele me esculhambou. Que profissional é essa que não vai atrás de resposta? Que não conclui. Isso ao vivo. Ao vivo. Mas descascou. Me detonou. E todo mundo caladinho, ninguém falou nada porque achavam que isso ia passar. Mas não passou. Porque simplesmente o aniversário do meu filho foi atendendo o Brasil, mandando mensagem, me ligando, revoltado com o que ele tinha falado. E eu também, né? Quando eu fiquei sabendo, eu chorava tanto no meu quarto que eu não conseguia nem descer para atender os convidados. Aí eu disse, agora ele mexeu onde ele não podia mexer. Atrapalhou o aniversário do meu filho e tal. Aí quando foi no dia seguinte, eu peguei ele. Mas eu falei um monte, falei que eu não trabalhava mais com ele. Aí ele foi na sala do diretor, do Clóvis, e falou, Tobi, não, calma, Fabiola, calma, não é assim, não é assim nada. E eu lembro muito bem que eu falei isso pra ele. Eu gritava, você não é Deus, você pensa que você é quem? Eu dizia, né? E o Marcelo, Fabiola, ele... Não, ele não esperava. Não esperava Ele essa não reação. esperava a reação, não. Não esperava, não. E aí ele ficou meio assim, ele, não, calma nada. É muito fácil tu ir para ao vivo, falar o que tu queres, e agora dizer para mim, calma. Não é assim, não, você atrapalhou a lição do meu filho, você não tinha esse direito, e falei um monte de coisa. Aí eu disse, isso eu falei, eu lembro como se fosse hoje. E eu falei na frente de várias pessoas. Eu achava até que isso poderia vazar, mas não vazou, porque foi no meio da redação que eu comecei a discussão, e depois a gente foi para a sala do diretor, e a discussão continuou, né? Discussão não, era só eu que falava mais. Quando eu tô chateada, meu amigo. E aí eu peguei e disse assim, olha, eu era feliz na minha cidade comendo churrasquinho de gato. Eu não preciso disso aqui. Deus me mandou vir para cá, beleza. Mas se eu tiver que voltar hoje, eu volto feliz. Eu não preciso disso. Vocês podem se matar aí. Eu não preciso disso. Sabe? Porque eu vejo, assim, que na nossa área... Gente, é muito egocentrismo. A galera, né, se mata. É muita vaidade. Porque eu quero estar aqui, eu quero estar aqui. Não. Eu quero o leite dos meus filhos, mano. Entendeu? Eu quero pagar as contas, entendeu? E ter uma vida digna com os meus filhos. Eu não quero ser a mulher mais rica do mundo. Não. Eu quero estar tranquila, pagar as contas da família, tá tudo certo, ajudar minha mãe, ajudar minha família. Mas a gente não precisa passar por cima. Né? E a gente vê muito isso na nossa área. Sim. Muito isso, infelizmente. Então, naquela hora, eu falei, pra que isso? Eu não preciso disso. Eu dei uns gritos nele, calma. Aí foi quando eu falei, olha, Tobi, que era o Clóvis, né, o diretor que está lá até hoje, Clovão. Falei, você avisa, na época era outro vice-presidente, eu falei, você avisa que eu não fico mais no Cidade Alerta. Pode escolher qualquer outro programa, eu vou, no Cidade Alerta eu não fico mais. E também, se não quiser, eu volto para Manaus. E dei as costas, fui embora, tirei 5 dias, fui para Manaus, fui para Parintins, para o Boi, que já estava certo mesmo de fazer isso. Sim.
E esse Marcelo ficou sem dormir 3 noites. Isso depois ele me contou. Aham. Aí quando eu voltei, aí a Record me chama e disse, olha, o Marcelo tá bem mal. E aí perguntaram, você pode voltar para Cidade Alerta? Ele nunca mais vai fazer isso. Eu falei, vocês não podem falar por ele, porque ele entra naquele estúdio, ele faz o que ele quer, vocês não mandam nele. E era assim mesmo. E aí eles, então não me prometo que vocês não vão cumprir, porque vocês não domam o homem. E aí eles falaram, não, mas ele falou, ele tá muito arrependido. E aí, depois disso, eu falei, não, eu deixo que eu converse com ele. Porque eu sou assim, eu não sou de guardar mágoa, entendeu? Fui, quando eu voltei, eu já estava tranquila. Mas já estava, assim, disposta a não voltar para Cidade Alerta mesmo, sabe? Foi algo que realmente mexeu com você, né, Fabiola? Você tem que ver até o seu limite, né? Então, assim, tem coisas que você não precisa, entendeu? Então, assim, eu vim para cá, vou trabalhar, beleza, tal, mas por que eu preciso passar por isso? Não, né? Quando você passa do respeito, aí eu já... Entendeu? E aí depois eu vi que foi uma grande confusão, que não falaram para ele tudo. Aí eu fui entender o que tinha acontecido, né? E aí foi quando a gente se falou, aí ele me ligou e tal. E aí eu falei, tanto que eu falei pra Record, disse, olha, eu vou voltar pro Cidade Alerta assim, até porque se ele fizer de novo, eu não vou nem falar nada, eu só vou sair, né? Então, e aí eu falei pra ele, aí ele me explicou a situação, que ele ficou 3 noites sem dormir, que ele ficou muito mal com o que ele tinha feito. Aí eu falei, não, fica em paz, não, já passou. Falei pra ele, fique em paz, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, eu tô de volta, amanhã estamos aí junto e tal, pra ir pra lá, falei com ele à noite. No dia seguinte, tava lá como se nada tivesse acontecido, porque eu sou assim. Eu resolvo, eu não guardo mágoa de ninguém, porque eu falo, tudo que eu tinha pra falar pra ele, eu falei gritando no dia, entendeu? Então, se ele ficasse magoado, ele ia ficar. Mas eu mesmo não ia, porque eu já tinha soltado tudo. Mas ele não ficou magoado, entendeu? Ele entendeu, depois ele viu que eu tinha razão. E aí, quando foi no ao vivo, pra mim, eu já estava pronto pra gente seguir, normal, como se nada tivesse acontecido. Só que ele não deixou passar. Ele comentou. Aí ele pediu desculpa ao vivo, foi. Ele levou. Ele era muito autêntico. Agora a gente fala que me dá vontade de chorar. Porque a gente é muito parecido. A gente era muito... Eu falo ele como se ele estivesse aqui ainda, né? A gente era muito parecido, muito autêntico. Do mesmo jeito que ele, às vezes, aloprava, passava dos limites em alguma situação de chamar atenção e tal, mas ele sabia reconhecer o erro, sabe? Ele reconhecia, ele voltava atrás, ele pedia desculpa. E ele fez assim nesse dia. E aí eu até falei assim, não, Marcelo, relaxa, nem precisa mais. Mas ele fez questão de explicar. E aí eu me lembro que nesse dia ele falou, e depois ele deu uma entrevista para uma revista, ele falou também isso, pra tomar uma água, que eu tava querendo chorar. É água com gás, gente, entreguei. Pessoal linguaruda, não guarda, né? Não guarda. Ia fazer não guarda nem suspense, dinheiro, não Fabiola. guarda nem dinheiro, não guarda segredo, amigo. Ainda mais agora com esse negócio de Pix aí, que a gente não guarda direito dinheiro mesmo. Exato. Eu não aguento mais. Pensa uma palavrinha de 3 letras que me indigna, é esse tal de Pix. É mesmo. O povo só sabe pedir Pix agora, faz meu um filho. Pix. E esse Pix tá acabando comigo, porque eu só vejo o Pix saindo e nem um Pix entrando. Aí não dá, né, Fabiola? Não, minha amiga, pelo amor de Deus, tá difícil. Mas, voltando, né, pro Marcelão, ele falou uma vez assim, tem até numa revista isso, ele disse assim, Fabiola, falaram assim, você se arrepende de alguma coisa que você fez durante sua carreira? Ele tinha 30 anos de carreira. E ele simplesmente falou isso. Ele disse assim, cara, eu me arrependo de uma situação que aconteceu com a Rabo de Arraia. Então, realmente, foi verdadeiro aquilo. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Então, e aí ele disse assim, a Fabiola, ela é uma dádiva de Deus na minha vida. Ela é sinônimo de alegria. Você pode estar tendo como ela chega, aí tudo passa. Ela pode estar ferrada, mas ela está sorrindo e dando a mão para ajudar o próximo. Quando ele falou isso, eu disse, eu nunca tive ferrada. Só eu pensando, né? Que história é essa? Que história é essa, né, Fabiola? É porque, às vezes, as pessoas pensam assim que alguma situação que você esteja passando, a pessoa pensa, cara, se fosse eu, né, isso ia ser muito ruim. Mas para a pessoa não é. Por exemplo, às vezes, perder uma função para alguém é muito ruim. Para mim, não é. Se eu continuo... você vai deixar de apresentar... Aí você vai voltar a ser repórter, que isso aconteceu comigo. Aí a minha pergunta é só uma. O salário é o mesmo? O contrato é o mesmo? Vamos lá. Então, vamos lá. Isso não te abala em nada, né? Meu contrato era de apresentadora. Se eles quiserem me usar para lavar a banheira, eu vou deixar ele branquinho. O resto é vaidade, gente. Vaidade vai me levar para onde? Que vai pagar minhas contas é o que cai na minha conta.
Entendeu? O resto é vaidade. Então, a gente tem que aprender a agradecer aonde Deus nos coloca. Independente da mesa, da cadeira, do lugar, do estado. A gente tem que ser grato. Eu sempre falo que tem um propósito, né, Fabiola? Existe para todos, para todos. Então, é abraçar o que está ali à sua frente e fazer. E fazer, é isso. Então, às vezes, a pessoa pensa que você perder um lugar, sair de um estado, mudar de uma casa, tá ferrado. Mas para uma pessoa não é, entendeu? Sim, sim. Então, assim, mas naquele caso, eu entendi o que ele quis dizer. Que independente da minha situação, eu sempre estava alegre. E eu sou realmente assim. Eu tô aqui super sorrindo, cheia de dívida. Mas tô feliz, gente. Quem não tem dívida não tem nada, né, não? Exatamente. E o Boa, Fabiola. Marcelo via muito isso. Então, ele dizia que quando eu estava perto dele, eu contagiava, eu mudava o clima. Ele falou Trazia isso. uma alegria, né? Ele trazia uma alegria. E eu fiquei muito feliz, porque realmente Deus nos aproximou, a gente tinha uma sintonia muito boa. Ele me trouxe muitas alegrias, o Marcelo. O Marcelo foi um anjo que Deus usou para me trazer a oportunidade,